Olá, irei apresentar a avaliação do livro didático a qual eu trabalho, que é a atividade do Fórum 1. Eu trabalho com ciências no segundo ano inicial do Fundamental. O primeiro item a ser analisado é a capa. Podemos observar que ela é atrativa, simples, retratando a natureza e adequada ao público inicial, os alunos do segundo ano. O segundo item que nós avaliamos é o autor Rogério Nigro. Ele é doutor em Ciências da Matemática e também mestre em Biologia pelo Instituto de Biociências, todos da USP. O que nos chama a atenção é que ele não é professor da escola pública, porque tem traços biográficos, ele trabalha exclusivamente na rede particular, mas o mesmo ele é pesquisador no ensino e aprendizagem das ciências, o que a gente pode comprovar no conteúdo do livro. Outro item que nós analisamos é a apresentação do livro em relação ao aluno. O autor diz: provar, querer e gostar. Assim é aprender a sentir, a ver, a ouvir, a tocar, a criar. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho a vida toda. Ambientes e seres vivos, nosso corpo e o mundo que nos cerca, tudo isso você encontra neste livro, que também é uma semente. O autor faz uma poesia, a criança como uma semente para aprender o ensino das ciências. O índice do livro, ele é dividido em 4 unidades, cada unidade subdividindo em 2 capítulos. Na unidade 1 temos ambiente e seres vivos. Na segunda unidade, desenvolvimento e corpo humano. Na terceira unidade, sol, céu e nuvens. E na quarta unidade, as invenções como termômetros e outros materiais. O autor convida o aluno a provar e a querer e assim gostar de ler. As unidades trabalham conforme a BNCC e elas vão tecendo saberes ao final de cada unidade que constatamos nas 3 unidades temáticas que contempla a BNCC. Outro item a ser analisado são as imagens e as representações gráficas. Elas estão representadas em uma escala, como a gente podemos observar na página 19, alguns desenhos que não estão na escala real, ele traz uma escala para que o aluno tenha noção de que é apenas não é uma representação real da realidade, o tamanho ideal. Podemos ver isso também na página de número 3, que são apenas alguns exemplos que aparecem no livro. Os animais, a fotografia não corresponde ao tamanho real, representação através de escala. Outro item é a diagramação. Podemos observar que as imagens, elas são coerentes ao conteúdo. Elas apresentam textos curtos, apresentam também atividades práticas de serem executadas e os comandos das questões muitas vezes aparecem em negrito nas questões, como podemos observar. Também outro item a ser representado também são a questão de pinturas, que aparece no texto. Pinturas. Também aparece histórias de quadrinho. Que são formas de complementar os assuntos do texto. A proposta teórico-metodológica, ela envolve a investigação e a indagação através da elaboração de perguntas e o processo é baseado no pilar de educação da ONU, Aprender a Aprender, que é um procedimento que pode ser usado em qualquer série. Também temos a exploração de obras como um exemplo de suporte da arte. A linguagem ela é adequada aos temas da BNCC
permitindo interligar com outros conteúdos. Como vemos, essa parte da arte pode ser trabalhada também no próprio conteúdo das ciências. As atividades, como já foi dito anteriormente, apresentam uma praticidade de acordo com a complexidade do assunto, mas sempre possível executar. Iria mostrar para vocês agora o livro do professor. O livro foi feito em 2017, elaborado. 2018 passou pelo processo seletivo e 2019 passou a ser adotado até o ano de 2022, ele estará em vigor. No meu caso, eu prefiro espiralado, então preferi espiralar o livro para ficar mais fácil de manuseá-lo. A apresentação que ele faz direto ao professor, o autor nos chama a prestar atenção à forma de como interagimos com o aluno, a questão do uso do tempo e também as possibilidades do aluno lidar com o que acontece ao seu redor, já que o aluno é visto como um pequeno cientista. As orientações metodológicas, elas aparecem no início do livro e não no final, como era costume nos livros anteriormente. Uma novidade do livro do professor é que ele traz o conteúdo normal do aluno, mas o formato em U. O que seria um formato em U? Temos aqui a reprodução do livro do aluno e aos lados, nas laterais, formando a letra U, as explicações detalhadas de cada aula, de cada assunto que vai ser trabalhado com os alunos. O livro do professor, os fundamentos, como já foi dito, é baseado na investigação, porque vê o aluno como um pequeno cientista. Nós temos também, o autor trabalha 3 tipos de conteúdo nas suas aulas. Os conteúdos procedimentais, os conteúdos conceituais, em que ele trabalha os conceitos, e os conteúdos atitudinais. Tudo isso também para o aluno aprender a aprender. Os conteúdos atitudinais, toda a sua base teórica, como os conteúdos conceituais, que são vistos em todo o livro. Temos também a divisão por unidades temáticas, no caso de ciências. A temática matéria e energia, a temática vida e evolução e a temática terra e universos, contemplando a série, o objeto de conhecimentos e os descritores e a unidade correspondente em cada livro didático, já que a coleção vai do 1º ao 5º ano. O planejamento, ele é o chamado diagrama Verto-planejamento, que ele é baseado no marco teóricos, norteado por perguntas, vendo os acontecimentos e objetos e os marcos metodológicos do trabalho do professor. Também temos orientações concernentes à avaliação e temos a sugestão de uma escala de atitudes a ser trabalhadas com a avaliação. Iria apresentar a vocês como se discorre uma das unidades do livro. Também temos a bibliografia. Eu preferi dividir o livro, aproveitando as unidades, transformando em bimestre, correspondendo a 2 capítulos de cada, terminando sempre com a seção Tecendo Saberes, uma forma de revisar o conteúdo. Na unidade 1, na primeira página, sempre temos uma imagem a ser trabalhada. E neste formato nós temos orientações para toda a unidade, concernente aos objetivos, aos conceitos, aos procedimentos e às atitudes dentro do conteúdo, bem como as habilidades que são abordadas
na unidade e nas aulas, conforme a BNCC. Também temos a orientação didática à medida que as aulas vão acontecendo. Em cada capítulo, temos o objetivo do capítulo e as orientações didáticas para o passo a passo da aula. Também traz ao professor texto de apoio, como também orientação didática e sempre uma atividade prática, que é isso que o professor observa, se as atividades são possíveis de ser executadas em sala de aula. Temos também continuação, temos mais sugestões, como podemos observar, sempre com textos ou atividades complementares ao professor para ele se aprofundar e realizar a sua aula. Mais textos, orientações, atividades complementares que o professor pode trabalhar em outras avaliações e em outras ocasiões. Também traz sugestões de livro. Temos que ver o tempo todo, sites, questão dos recursos midiáticos, ele nos dá fonte. Continuando sempre com textos, atividades complementares e orientações, passo a passo de cada questão. E no final de cada unidade nós temos um mapa conceitual, que seria uma forma de rever o aluno se situar o que já está sendo estudado naquela unidade. Também temos uma atividade prática, que sempre era possível de se realizar. Sempre com as orientações e texto em cada aula. Não pode faltar esses conteúdos. Complementar o professor. E no final da unidade tem uma pequena revisão, que eu chamo de Tecendo Saberes, que faz uma retomada de todo o conteúdo já estudado e também uma revisão geral para em seguida iniciar a próxima unidade. Esse é o material didático de ciências do segundo ano do ensino fundamental, séries iniciais. Obrigado.